Ok. Bom, então, obrigado, Samurai. Então, a ideia aqui, para fechar o dia, né, é falar um pouco sobre alguns conceitos básicos de computação e informação quântica, num nível bem de divulgação científica mesmo, tá bom? Antes disso, eu queria falar um pouquinho aqui sobre o grupo de informação quântica e matéria quântica do Instituto, que foi fundado em 2016, juntamente com o professor Rodrigo Pereira. A gente tem aí uma produção bastante diversificada e prolífica. Então, focando aqui mais na parte de informação quântica do grupo, atualmente são 3 pós-doutores, o George, a Samurai e o Ranieri. Além disso, a gente tem o professor Askeri, que está num período sabático lá no nosso grupo, e no momento 3 alunos, a Alice, que está fazendo o mestrado, e o Alberto e o Joab, que são alunos de iniciação. Então, a gente tem bastante material aí, não só acadêmico, mas também de divulgação, seja textos de divulgação ou vídeos. Então, eu convido aqueles que tiverem mais interesse para visitarem a nossa página, né, ou então o nosso Twitter. Voltando aí ao tópico da palestra, então é muito comum a gente dizer que a gente vive na era da informação. Mas o que é informação? Então, essa foi justamente a pergunta que foi feita pelo matemático e criptógrafo Claude Shannon no final da década de 40, e a intuição que ele usou foi a seguinte. Então, vamos considerar aqui 2 moedas. Uma moeda, que é essa que está aqui, que sempre que a gente joga ela cai cara. E uma segunda moeda, não viciada, né, que metade das vezes vai cair cara, metade das vezes vai cair coroa. Então, vamos olhar para essa primeira moeda aqui. Antes da gente jogá-la, a gente já sabe de antemão que o resultado vai ser sempre cara. A gente não precisa jogar ela para descobrir esse resultado. Da mesma forma, ou olhando aqui para outra moeda, nesse caso, como ela é não viciada, a gente não sabe de antemão, antes de jogá-la e observar o resultado, qual que vai ser o resultado dela. Ou seja, nesse caso dessa moeda aqui não viciada, a nossa incerteza é máxima, ou, alternativamente, o conhecimento que a gente ganha quando a gente joga a moeda e olha o resultado é máximo. Então, baseado nessa intuição, que parece bastante natural, e em alguns postulados matemáticos, o Shannon, ele provou que essa função matemática, que hoje em dia a gente chama de entropia de Shannon, ela é a única função capaz de descrever a informação. Então, a gente diz que a entropia de Shannon, esse H de X, onde X é um certo evento, por exemplo, a nossa moeda, é menos a soma sobre P de X, onde esse P de X é a distribuição de probabilidade do nosso evento, no caso aqui a moeda, vezes o log de P de X, onde esse log pode ser basicamente em qualquer base. Como aqui a gente vai estar falando de informação digital binária, tipicamente a gente toma a base 2. Então, só para ilustrar aqui um pouquinho, ó, nessa figura, no eixo horizontal, eu tenho, por exemplo, a probabilidade de que a minha moeda seja cara. Se essa probabilidade ela for 0, ou seja, sempre que eu jogo a minha moeda, ela cai coroa, isso significa que a minha incerteza ela é 0 e o meu conhecimento também é 0. Então, a minha entropia de Shannon vai ser 0 aqui. No outro extremo, que seria a probabilidade de cair cara é 1, ou seja, de novo eu tenho um evento determinístico, a minha entropia ela também vai ser 0. E ela vai ser máxima justamente nesse ponto aqui, que é o ponto P igual a meio. Ou seja, é quando a minha incerteza sobre qual vai ser o resultado da minha moeda é máximo, ou o conhecimento que eu ganho é máximo também. Bom, então, o que o Shannon fez foi matematizar esse conceito abstrato de informação. O próximo passo aqui na nossa história foi dado pelo Rolf Landauer, que é um físico que estava trabalhando na IBM nessa época, década de 70 e o final da década de 60, e o que ele notou é que, indo além de Shannon, não, é que a informação ela não é um conceito puramente abstrato, a informação ela também é física. Em que sentido ela é física? No sentido de que a gente precisa de um sistema físico, seja um pedaço de papel, um imã, sei lá, um quadro, para codificar essa informação. Então, se a informação é física, isso quer dizer que ela está sujeita às leis da física, por exemplo, as leis da termodinâmica, as leis da física newtoniana,
ou até mesmo as leis da física quântica, quando a gente estiver falando aí de sistemas pequenos, né, de sistemas microscópicos. Então, um outro passo importante aqui na nossa história foi dado pelo Gordon Moore, a famosa lei de Moore, né, que ele não é bem uma lei, é uma espécie de observação empírica, que ele notou. Ele também trabalhava na IBM, se eu não me engano, e ele notou que a cada 2 anos o nosso poder computacional ele dobrava. Então, isso está ilustrado aqui nesse gráfico, né? Então, a gente vai aqui no eixo horizontal desde 1900 até 2025, ou seja, aí no futuro. Aqui, na escala logarítmica, a gente tem os cálculos por segundo por $1.000, ou seja, se eu pago $1.000, quantos cálculos por segundo eu posso fazer? Então, como eu estou numa escala logarítmica aqui, eu vejo, né, que eu tenho uma espécie de reta, então isso está me mostrando que eu tenho um crescimento exponencial. Eu posso entender esse crescimento exponencial da seguinte forma: se eu tiver um chip com um certo número de transistores, isso quer dizer que a cada 2 anos, o número de transistores num chip do mesmo tamanho, ele dobra. Em particular, se essa reta aqui continuar, em algum momento, né, que nesse fit aqui está por volta de 2025, ou seja, daqui a 5 anos, a gente vai estar processando informação no limite de poucos átomos, ou átomos únicos, até mesmo, que é o limite inferior máximo, né, porque a gente não consegue ir além dos constituintes fundamentais da matéria. Bom, talvez aí usando as cordas do Tiago, mas enfim, não sei. Então, nesse ponto, é muito interessante. Por quê? Porque não só a lei de Moore, ela deixa de valer, a gente chegou no limite de validade da lei de Moore, mas mais do que isso, nesse limite do muito pequeno, de poucos átomos, ou até mesmo um único átomo, um único elétron, a mecânica quântica é a teoria física que rege o comportamento desses objetos muito pequenos. Então, se a informação é física, e nesse limite a gente tem que lidar com a mecânica quântica, a gente tem que entender quais são as novas possibilidades e os novos desafios. Então, é isso que a gente vai descrever aí agora em mais detalhes. Então, vamos começar com essas novas possibilidades. Então, quando a gente fala de computação clássica, ou de informação clássica, a gente tipicamente fala de um bit. A gente vai chamar ele aqui de um bit clássico. Ele pode ser 0 ou ele pode ser 1. Mas quando a gente fala da informação quântica, a gente vai entender isso um pouco melhor. A gente tem aqui, então, o que a gente chama de um bit quântico, ou um qubit. Ele pode ser 0, ele pode ser 1, mas ele pode ser um contínuo de possibilidades entre esses dois valores. E isso é possível por um fenômeno muito básico aí da mecânica quântica, que é a chamada superposição. Então, para a gente entender esse fenômeno, vamos pensar aqui que a gente tem um elétron, essa bolinha aqui, e esse elétron, ele tem uma característica fundamental, tal como a sua carga, a sua massa, que é o seu chamado spin. Ou seja, eu não posso ter um elétron sem carga, da mesma forma que eu não posso ter um elétron sem esse spin. Esse spin, a forma mais simples da gente tentar entendê-lo, é como se fosse uma espécie de ímã. Então, é como se o elétron tivesse um ímã grudado nele. E esse ímã, ele pode estar apontando para cima. Se ele estiver apontando para cima, eu vou dizer que isso codifica o bit 1, e se ele estiver apontando para baixo, ele vai estar codificando o bit 0. Mas a superposição quântica significa que, na verdade, eu posso ter uma combinação dessas duas coisas. Então, é essa figura que está aqui, né? Como se o spin do elétron estivesse para cima e para baixo ao mesmo tempo. E aí a gente pode ver, ele pode estar 50% para cima, 50% para baixo, 49, 51. Então, a gente tem esse contínuo aí de possibilidades, que está sendo representado aqui por essa esfera, né, que é como se, então, nos polos dessa esfera, a gente tem os bits clássicos, mas a gente tem esse infinito de possibilidades aqui no meio. Então, essa é a primeira característica da física quântica, que vai nos permitir aí processar a informação de uma nova forma. A segunda é o que a gente chama de emaranhamento quântico, e é uma propriedade quântica que aparece quando eu considero 2 ou mais sistemas físicos, por exemplo, 2 elétrons. Então, olha só, eu tenho o meu elétron aqui, elétron 1, tenho o meu elétron 2, e
os spins desses dois elétrons, eles estão correlacionados. O que isso significa? Significa, por exemplo, se o spin desse elétron, ele está apontando ao longo dessa direção aqui, o spin do outro elétron, ele vai estar apontando ao longo da mesma direção. Só que o spin desse elétron, pelo princípio da superposição, ele pode estar apontando tanto nessa direção, quanto numa direção ortogonal. Então, se ele está apontando nessa direção, o outro spin vai estar apontando na mesma, mas se ele estiver apontando numa outra direção, esse outro elétron, ele também vai ter um spin apontando nessa mesma direção. Então, é isso que a gente chama de correlação. Mas da forma como eu coloquei aqui, correlação não é tão misterioso, não é algo puramente quântico, no sentido de que sistemas clássicos, eles também podem ter correlação. Mas no caso quântico, essa correlação, ela é tão forte que, de certa forma, vai acontecer o seguinte: eu pego esses dois elétrons, eles têm esse emaranhamento, eu levo eles agora para distâncias muito grandes, por exemplo, lados opostos do universo. E as correlações quânticas dadas aí por esse emaranhamento quântico ela é tão forte que, se eu tentar entender essa correlação usando conceitos clássicos, eu chego à conclusão de que, de alguma forma, o que eu faço com um elétron afeta instantaneamente o que está acontecendo com outro elétron, mesmo que ele esteja infinitamente longe. Notem, não é isso que acontece. Isso é o que eu sou levado a crer se eu usar um conceito clássico para tentar entender esse fenômeno que é puramente quântico. Ou seja, o que isso está mostrando para a gente é que não tem como eu tentar entender esse fenômeno quântico usando conceitos clássicos, ok? É isso que isso tudo significa. Então, esse fenômeno do emaranhamento, ele aparece aí no que talvez seja o fenômeno mais pop, né, mais hype aí da física quântica, que é o chamado gato de Schrödinger. Então, eu tenho um gato, coloco ele vivo lá dentro de uma caixa, nessa caixa eu também coloco esse aparato aqui, que é um átomo, que pode estar num estado excitado ou num estado fundamental. Tenho aqui esse negocinho aqui, que eu posso entender como um contador Geiger. Se ele recebe radiação, ele solta esse martelo que quebra esse frasco. Dentro desse frasco eu tenho veneno, e aí o gato morre. E aqui vem o grande lance, que esse átomo é um sistema quântico. Então, ele pode estar tanto num estado excitado, quanto no estado fundamental. Se ele está no estado excitado, ele pode decair para o estado fundamental, e ele emite um fóton, ou seja, radiação. Essa radiação, ela clica aqui no meu contador Geiger, que solta o martelo e quebra o frasco, e o gato morre. Só que, como é um sistema quântico, ele pode estar tanto no estado excitado quanto no estado fundamental. Ou seja, esse sistema quântico, ele está se emaranhando com um sistema macroscópico, que é esse gato. E aí isso leva a essa conclusão meio bizarra, né, de que a gente tem um gato dentro da caixa, que nessa descrição quântica ele está vivo e morto ao mesmo tempo, uma espécie de gato zumbi. Ok? Então, superposição e emaranhamento são aí as características fundamentais que a gente vai estar usando para fazer informação e computação quântica. Só que o limite quântico, ele também traz novos desafios. Aqui eu vou falar de dois específicos. O primeiro é o que a gente chama de não clonagem. Então, copiar informação é algo que a gente está acostumado, né? Quem já não copiou aí um livro, uma música, enfim. Então, a gente pode imaginar esse processo de cópia da seguinte forma. Eu tenho aqui um bit, por exemplo, o bit 1, que seria esse elétron aqui apontando para cima, coloco ele na minha máquina de cópia, e na saída dessa máquina de cópia, eu vou ter o meu estado original, o meu bit 1 original, e uma cópia dele. A mesma coisa para o spin apontando para baixo. Mas se eu aplico isso agora a uma superposição de um spin tanto para cima e para baixo ao mesmo tempo, eu tenho algo diferente. Então, na minha entrada aqui da minha máquina de cópia, eu tenho essa superposição, o spin está para cima e para baixo ao mesmo tempo, só que na saída, o que eu vou obter vai ser algo que não que não vai ser duas cópias do meu estado de entrada. Então, o que eu vou ter aqui é um estado emaranhado. É um estado emaranhado entre o meu bit original e o bit que eu gostaria que fosse a cópia. E se eu tentar descrever cada um desses bits individualmente, o Rodrigo falou um pouco sobre isso, né, que o todo é mais do que a soma de suas partes, eu chego à conclusão que não só
o meu bit de entrada ele ficou estragado, quanto o meu bit de saída, que seria a minha cópia, ele também não é uma cópia fiel do meu estado de entrada. Então, é como se eu fosse copiar um livro e o que eu obtenho na saída fosse um monte de rabiscos, e não só isso, o meu livro de entrada, né, o livro que eu quero copiar, ele saísse todo rasgado dessa máquina de cópia, ou seja, seria uma máquina de cópia horrível. Mas é uma limitação da própria teoria quântica, ou seja, a gente não consegue copiar informação quântica. Isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, a gente vai ver um pouco disso. A segunda limitação é o que a gente chama de decoerência. Então, eu tenho o meu sistema quântico, por exemplo, lá um elétron que pode estar no estado excitado ou no estado fundamental, numa superposição desses dois caras, só que esse elétron, ele está cercado de um meio ambiente, que vão ser aí moléculas, por exemplo, do ar, que vão estar se chocando contra esse sistema quântico, e o que esses choques fazem é que essas moléculas do ar, elas se emaranham com o meu sistema quântico de interesse, esse elétron, e o que eles fazem, no final das contas, é matar tanto a superposição quanto o emaranhamento do meu sistema quântico de interesse. E isso é muito grave, porque, na verdade, essa decoerência, ela atua de maneira mais rápida quanto maior for o meu sistema quântico. Então, se eu pegar um sistema quântico lá que for um elétron, eu consigo controlar ele relativamente bem. Mas se eu tenho agora 50 elétrons num estado complicado, emaranhado, eles vão interagir tão fortemente com o meu meio ambiente que rapidamente esse meu sistema quântico de 50 elétrons ele vai perder a sua quanticidade. Ele vai virar muito rapidamente um sistema clássico. E isso talvez seja aí a maior dificuldade, né, o maior desafio que a gente tem para fazer informação e computação quântica. Então, em resumo, né, a informação e a computação quântica, a gente pode entender como a ciência que busca entender como utilizar essas novas possibilidades e, ao mesmo tempo, contornar esses novos desafios. É uma área que já está bastante madura, tem aí pelo menos 3 décadas de desenvolvimento, com várias sub-áreas. Eu vou mencionar aqui algumas delas, né, que talvez sejam aí as mais interessantes hoje em dia. Então, a primeira são os algoritmos quânticos. A gente vai ver um exemplo disso no próximo slide. Então, esses algoritmos são esses algoritmos que vão estar usando aí o fenômeno da superposição e do emaranhamento para desenvolver métodos de computação que são mais rápidos, mais eficientes. A gente tem também a chamada comunicação quântica, que é essa ideia de que, usando sistemas quânticos, por exemplo, o qubit, ao invés de um bit clássico, a gente pode ter aí maneiras mais eficientes de se comunicar. Que está relacionado também à chamada criptografia quântica, que é a ideia de que, usando esses fenômenos quânticos, a gente pode ter protocolos para garantir a segurança da nossa informação, que vão ser muito mais seguros do que os protocolos que a gente tem hoje em dia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Uma outra aplicação, que é o que a gente chama de simulação quântica, e que talvez tenha sido a primeira aplicação aí da teoria da informação quântica, que foi desenvolvida, a ideia original veio na década de 80, quando o Feynman, ele pensou o seguinte: para a gente simular um sistema quântico num computador clássico, é algo que é muito difícil. E é mais ou menos fácil entender o porquê. Então, pensa aí que a gente tem, sei lá, 150 elétrons, e eu quero descrever o estado conjunto dos spins desses 150 elétrons. Eu vou precisar, no caso mais geral possível, de 2 a 150 números, que é aí, de certa forma, o número estimado de átomos do universo. Ou seja, para eu, ou próximo, né? Eu não sei o valor exato aqui. Então, o que eu estou dizendo é muito grave. Para eu simular num computador clássico um sistema que é relativamente simples, 150 elétrons, eu preciso usar todo o universo. Mas a ideia do Feynman, ela é muito simples. Por que não usar um sistema quântico que eu conheço, que eu controlo bem, para simular outro sistema quântico que eu quero entender um pouco melhor? Então, é algo que está muito em voga aí hoje em dia. Aqui eu também coloquei essa chamada metrologia quântica, porque ela tem aí uma conexão com a palestra que o Ricardo deu, né, sobre ondas gravitacionais. Então, como o Ricardo falou, tem o LIGO, né, que ele quer detectar essas ondas gravitacionais, e ele faz isso usando um interferômetro. E usando um interferômetro
com esses braços muito longos para conseguir uma precisão, né, muito grande. Se a luz que é usada no LIGO tiver características quânticas, essa precisão ela fica ainda maior. Então, a gente combina as propriedades quânticas da luz com o tamanho do interferômetro para ter uma precisão ainda maior, por exemplo, na detecção de ondas gravitacionais. E o último ponto aqui, que são códigos quânticos de correção de erros, que é essa ideia de como é que a gente pode corrigir ou tentar minimizar os efeitos deletérios, né, dessa interação do meu sistema quântico com o meio ambiente. Bom, então, para ficar um pouquinho mais concreto, eu começo aqui, ó, com o algoritmo de Shor, que foi inventado pelo Peter Shor em 1995, e que talvez seja o algoritmo que realmente deu toda a atenção que a computação quântica tem hoje em dia. Então, esse algoritmo de Shor, ele é um algoritmo que fatora números primos. Então, o que é fatorar? Ele pega um número e fatora esse número nos seus fatores primos. Então, por exemplo, 15. 15 é igual a 3 vezes 5, que são os seus fatores primos. Parece simples, mas não é. Por exemplo, se eu pegar esse número aqui com um monte de dígitos e pedir para vocês quais são os fatores primos dele, isso é muito difícil. Tipo, se a gente fizer a conta, a gente vai ver que esses dois números aqui, multiplicados, vão me dar esse outro número. E por que isso é muito difícil? É muito difícil para um computador clássico, porque para um computador clássico, a dificuldade desse do número que eu quero fatorar. Então, só para dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, se eu tiver um número com 512 bits, usando esse algoritmo clássico, eu vou precisar aí de por volta de 4 dias. Mas se eu dobro o tamanho do número que eu quero fatorar, de 512 para 1024, eu saio de 4 dias para 100 mil anos. Ou seja, aí a idade da espécie humana, né? Só que, para um computador quântico, isso não é difícil, porque o tempo que a gente precisa nesse algoritmo de Shor, ele escala polinomialmente com o tamanho do número que eu quero fatorar. Então, ao invés de 4 dias, eu preciso de 34 segundos, ao invés de 100 mil anos, eu preciso de 4,5 minutos. Então, vocês podem falar, bom, isso é legal, tá? Mas qual que é a aplicação de fatorar números? Tem uma aplicação que é muito importante, que é o fato de que vários protocolos de criptografia que a gente usa hoje em dia, em particular na internet, por exemplo, esse RSA, a segurança desses protocolos se baseia no fato de que fatorar um número em seus fatores primos é algo difícil. Mas difícil para quem? Difícil para um computador clássico, não para um computador quântico. Então, isso explica por que as agências de fomento, os países, as agências de inteligência começaram a se interessar pela computação quântica. Porque, basicamente, se alguém tivesse acesso a um computador quântico, ele poderia quebrar todos os códigos criptográficos, ou a grande maioria deles, existentes. Só que, da mesma forma como a mecânica quântica, ela, de certa forma, permite a gente quebrar esses algoritmos de criptografia, ela também permite a gente elaborar novas formas de criptografia que são muito mais seguras do que esse RSA. Então, na verdade, o primeiro protocolo de criptografia quântica, ele foi inventado pelo Bennett e pelo Brassard em 84, então esse protocolo é chamado BB84, portanto, aí 11 anos da existência aí do algoritmo de Shor. Então, eu não vou explicar ele aqui em detalhes, mas a ideia central é que a segurança desse protocolo de criptografia, o BB84, é baseado no teorema da não clonagem, que é aquele teorema lá que diz para a gente que a gente não pode copiar informação quântica. Então, no final das contas, ele diz o seguinte, que ou se a gente tiver um hacker aí na linha, ou ele não vai ter acesso algum à nossa informação, ou ele, se ele conseguir algum acesso, ele vai ser detectado imediatamente. Então, a gente diz que a segurança desse protocolo de criptografia, ela é baseada nas próprias leis da física. A não ser que um espião aí possa quebrar as leis da física, a segurança do nosso protocolo está garantida. Então,
a quântica não só permite a gente a quebrar um protocolo, mas também inventar novos, né? Então, a coisa estava mais ou menos bem encaminhada, quando em 2010 apareceu o primeiro hacker quântico, que é o Makarov. Aqui está o aparato que ele usou, né, para quebrar o protocolo BB84. Então, a história aqui, ela é bastante interessante. Então, esse protocolo BB84, ele foi comercializado. Existem dispositivos que a gente pode comprar hoje em dia que implementam esse protocolo de criptografia. Então, ele já foi usado aí entre bancos, até nas eleições suíças, enfim. Só que esse cara aqui, ele conseguiu quebrar esse protocolo. Vocês devem estar pensando agora, né? Mas eu acabei de dizer que a segurança desse protocolo é baseado nas próprias leis da física. Então, isso significa que esse hacker, ele está quebrando as leis da física? Não é bem isso. O que se entendeu foi que a segurança desse protocolo BB84, ela sim é fundamentalmente segura. Ela é baseada nas leis da física. Só que ela também se baseia na hipótese de que a implementação experimental desse protocolo, ela é perfeita. E na prática, em particular, quando a gente está lidando com sistemas quânticos... Desculpa te interromper. 5 minutos. Tá bom, obrigado, Samurai. Na prática, nunca é perfeito. E isso abre o caminho para ataques, né, que foram aí o tipo de ataques que o Makarov usou para quebrar esse protocolo. Então, de certa forma, a gente está em maus lençóis, né? Primeiro, a gente achou que a gente tinha achado aí o protocolo ótimo para garantir a nossa segurança, e na verdade não. Mas a gente pode ir além. Usando o emaranhamento quântico, a gente ganha aí um novo tipo, a gente pode elaborar um novo tipo de criptografia, eu estou chamando aqui de 2.0, essa sim, fundamentalmente segura. Por quê? Porque usando então, eu tenho Alice e Bob, ou aqui o juiz e o procurador, que querem se comunicar de maneira secreta, e o que eles fazem, então, eles têm partículas quânticas emaranhadas, um deles tem uma partícula, o outro tem a outra, e usando essas correlações quânticas, que são aí o emaranhamento, eles podem fazer um protocolo de criptografia que, se um hacker estiver na linha, ou ele não vai ganhar informação nenhuma, ou se ele ganhar, ele vai ser imediatamente detectado. Só que agora, a gente não precisa assumir que a nossa implementação experimental, ela é perfeita. Simplesmente olhando para as correlações entre as partículas emaranhadas, a gente consegue garantir que a segurança desse protocolo. Então, é o que a gente chama de física de caixas pretas, né? Então, a gente tem um sistema quântico, que a gente não sabe o que tem ali dentro, se é um átomo, se é um elétron, se é um íon, enfim, se é uma corda, mas simplesmente olhando para as correlações entre essas duas caixas pretas, a gente consegue garantir a segurança do protocolo. Bom, então, eu cheguei aqui ao final, eu queria só fazer um panorama bastante geral aí do que está acontecendo agora e o que a gente pode esperar para o futuro próximo. Então, no contexto de comunicação quântica, eu acho que teve 2 eventos muito importantes. O primeiro foi o fato de que a China lançou um satélite, então a gente tem um satélite lá no espaço agora, que é chamado de Mícios, que ele tem uma fonte de estados emaranhados dentro dele. Então, ele produz fótons emaranhados, que são essas partículas de luz, e ele pode enviar essas partículas de luz para quaisquer 2 pontos no território chinês. E tem um novo satélite que, na verdade, ele consegue conectar pontos na China com a Europa. Então, a gente tem aí uma espécie de compartilhamento de estados emaranhados entre distâncias transcontinentais. E o grande lance disso é que, usando essas partículas emaranhadas, então, a China tem a garantia de que, usando essa criptografia 2.0, ninguém no mundo pode quebrar ou escutar a comunicação deles. Ou seja, é algo que está bastante em voga hoje em dia, né? Um outro feito, que eu não entrei muito nos detalhes aqui, que é a chamada teleportação quântica, recentemente, lá no Canadá, ela foi feita usando uma infraestrutura de fibras óticas usadas para telecomunicações. E isso numa distância que é
relativamente grande, 6 quilômetros. Então, por que isso é muito interessante? Porque mostra que a gente pode desenvolver tecnologias quânticas e fazer comunicação quântica usando a infraestrutura que a gente já tem hoje em dia. No contexto de criptografia, né, eu já mencionei, a gente tem sistemas comerciais que você pode comprar, os bancos na Suíça, eles usam isso. Um evento mais recente foi o fato de que gigantes da tecnologia, Google, Microsoft, IBM, elas começaram a investir pesado em computação quântica. Em particular, no ano passado, né, a gente teve aquele evento que a gente chamou de supremacia quântica, que o computador da Google, um computador quântico da Google com 53 qubits, ele conseguiu fazer um cálculo em questão de minutos que o maior supercomputador do mundo, que é da IBM, de fato, ele demoraria, no melhor dos casos, alguns dias, mas alguns estimam até mesmo 10 mil anos. Ou seja, a gente sai aí de coisas que a gente pode fazer com um computador quântico em questão de minutos para, enfim, 1000 anos, né? Existe algum debate sobre isso, mas, enfim, eu acho que é mais ou menos bem aceito hoje em dia. E, no momento, a gente tem aí muito dinheiro sendo investido, tanto por países quanto por companhias privadas, né? A gente tem as quantum startups, que estão aí desenvolvendo não só hardware quântico, né, mas também software quântico. Então, eu acho que é um momento aí que está muito interessante nessa área, né? Muitos resultados, muitos grupos, muitas empresas interessadas, então é muito dinâmico. Enfim, eu acho que é uma área que realmente tem um futuro brilhante. E para fechar aqui a minha apresentação, eu gostaria de parabenizar o IIP pelos 10 anos, eu fico muito feliz de fazer parte do Instituto, e eu gostaria de agradecer a toda a equipe, né, do Instituto, mas em particular ao professor Álvaro e ao professor Silvio, que são o diretor e o vice-diretor do Instituto, sem os quais nada disso seria possível, né? Então, é o sonho deles que se tornou o nosso sonho também. E com isso eu agradeço a atenção de quem conseguiu ficar até agora aí assistindo o nosso evento. Obrigado. Obrigada, Rafael, pela excelente palestra de divulgação. Nós temos algumas perguntas aqui do chat do YouTube. A primeira é do Jacinto Paulo, e ele fala assim: nesse contexto, a decoerência pode ser interpretada como uma supersaturação da informação quântica sobre o sistema quântico em análise, tornando-o clássico? Desculpa, você pode repetir? Eu não sei se eu entendi. Então, nesse contexto do que você apresentou aí, a informação, a decoerência, ela pode ser interpretada como sendo uma supersaturação da informação quântica sobre o sistema quântico em análise, tornando-o clássico? É justamente isso. A gente tem um sistema que tem propriedades quânticas, mas ele se emaranha com as partículas do ambiente, e esse emaranhamento entre sistema e ambiente acaba com as propriedades quânticas do nosso sistema de interesse. Então, é a mecânica quântica jogando contra a própria quântica, de certa forma. Então, a gente quer que as propriedades quânticas elas se mantenham no nosso sistema de interesse. Mas pelo fato dele estar interagindo com o ambiente, ele se torna muito rapidamente clássico. Então, essa é a grande questão. É exatamente isso. O quântico virando clássico. Temos mais uma pergunta do Jadson Dantas, que diz o seguinte: você acredita que um dia os computadores quânticos estarão no nosso cotidiano? Então, não sei. Eu não, se você me fizesse essa pergunta há 5 anos atrás, eu diria não. Hoje em dia eu digo não sei. Talvez o ano que vem eu diga sim. Então, assim, por que nos próximos anos é meio vago, né? Então, assim, eu acho que é uma tecnologia que sim está no nosso futuro, mas as dificuldades técnicas, elas são tão grandes que para a gente conseguir algo, assim, que realmente vale a pena,
que, por exemplo, possa fazer um algoritmo de Shor ou algo assim, a gente precisa de um sistema quântico de muitos qubits, de 10 mil qubits, e mais do que isso, a gente precisa de que esses qubits eles estejam corrigidos via códigos quânticos de correção de erros. Então, no final das contas, a gente está falando aí, para um computador quântico realmente ser capaz de fazer cálculos práticos de interesse, a gente precisa estar manipulando sistemas quânticos aí, sei lá, da ordem de 1 milhão de qubits, né? Então, assim, o computador quântico não é algo que a gente vai ver num futuro próximo. Mas isso não significa que outras tecnologias quânticas não estejam ao nosso alcance, né? Então, a gente já tem sistemas quânticos aí, por exemplo, sendo usados em criptografia. Algo que está muito em voga agora, em particular a Samurai sabe muito bem sobre isso, né? Ela teve aí artigos de destaque nessa área, sobre a internet quântica, que é essa ideia de a gente usar sistemas quânticos emaranhados, compartilhados em rede, para criar essa rede quântica, que não só vai nos permitir enviar informação de maneira segura, mas também de maneira mais eficiente. Ou então a gente pode pensar na simulação quântica. Por exemplo, eu quero simular um certo material quântico lá do Rodrigo, ou um composto farmacêutico para curar o câncer, enfim, que vão ser aí moléculas, né, que vão ser muito complexas, talvez com mais de 100 spins eletrônicos, e que num computador clássico seria muito difícil. Mas se eu tiver acesso a um sistema quântico aí de 100 qubits, com um razoável controle de ruído e de coerência, eu já consigo fazer esse tipo de simulação. Então, isso é algo que eu diria que está aí no nosso horizonte de talvez uma década, né? Existem empresas, por exemplo, eu fiquei sabendo outro dia que um amigo da época de Europa, ele está trabalhando hoje em dia na Bayern, que é essa empresa de farmacêuticos, e eles têm um grupo de simulação quântica. Ou seja, eles estão investindo dinheiro nessa tecnologia, porque eles entendem, né, que isso pode dar frutos logo, né? Eles não estão investindo porque eles acham que daqui a 100 anos isso pode dar um retorno. Eles acreditam que daqui a, no máximo, 10 anos a gente vai estar usando esses sistemas aí na prática, né? Então, enfim, um computador quântico, eu acho que está num futuro distante, mas a gente tem outras tecnologias quânticas que são tão ou mais interessantes e que já são, de certa forma, uma realidade. Temos mais uma pergunta, novamente do Jacinto Paulo, que ele quer saber qual a relação entre a desigualdade de Bell e o entrelaçamento quântico. Esse é o meu ganha-pão, né? Então, é o tema que eu gosto de falar. Então, tem uma conexão muito forte entre elas. Não é a mesma coisa, mas é basicamente o seguinte. Então, teve o debate lá, Einstein-Bohr, né, que o Álvaro mencionou lá quando ele falou do Niels Bohr Institute em Copenhague, e era basicamente um debate de visões sobre o que seria a teoria quântica, né? O Bohr tinha essa visão mais antirrealista, e o Einstein acreditava, não, que existiria uma realidade subjacente, enfim. Então, o que o teorema de Bell faz, de certa forma, é colocar em base experimental esse debate entre o Einstein e o Bohr. E o que a gente sabe hoje em dia, vamos passar aí 100 anos de história, é que a teoria quântica, ou de certa forma a natureza, ela é não local, no seguinte sentido: se a gente tenta usar uma teoria clássica para descrever o emaranhamento, a gente chega àquela conclusão que eu disse antes, de que sistemas que estão a distâncias muito grandes, eles, de certa forma, interagem instantaneamente. Então, é isso que o teorema de Bell, de certa forma, fala, é que a gente não pode usar as nossas ideias clássicas de causa e efeito, e, enfim, esse tipo de coisa, para descrever sistemas emaranhados. Então, o emaranhamento, ele é uma característica ou uma propriedade necessária para a gente violar uma desigualdade de Bell.
E uma grande pergunta em aberto nesse campo de pesquisa é se essas duas coisas elas são equivalentes. No seguinte sentido, será que todo o estado emaranhado, ou todas as partículas emaranhadas, elas são capazes de violar uma desigualdade de Bell? E a resposta é que a gente não sabe ainda, num sentido mais geral. Bem, eu gostaria de encerrar com uma pergunta um pouco mais geral, e já que o objetivo do Instituto é inspirar jovens cientistas, né, aqueles que têm um interesse no futuro de ser cientista, eu queria saber se você pode dizer uma frase ou alguma pequena sentença para aqueles jovens que sonham em ser futuros cientistas e que hoje estão indecisos com essa decisão. Bom, o que eu acho é que todos nós somos cientistas. Né, todos nós, o que é um cientista? Um cientista é aquela pessoa, homem, mulher, ou qualquer outra coisa que, enfim, uma pessoa que tem essa vontade de descobrir os segredos da natureza. E, então, assim, eu acredito que todos nós somos cientistas por natureza. Mas alguns de nós fazem disso a sua profissão. Então, assim, o que eu posso dizer é que é uma profissão que é muito gratificante, né? Eu costumo dizer que quando a gente descobre um fenômeno novo, por alguns dias, né, até a gente publicar o paper ou coisas assim, nós somos as únicas pessoas no mundo inteiro que sabem sobre aquele segredo novo da natureza. Então, assim, não só isso, né, esse processo de descoberta, mas é uma profissão que é muito interessante. A gente está o tempo inteiro estudando, aprendendo novas coisas, conhecendo pessoas muito interessantes, viajando o mundo inteiro. E mais que isso, né, a gente acredita que ciência e tecnologia são a base para um país melhor. Então, de certa forma, eu acredito que a gente também esteja fazendo ciência, a gente está trabalhando para um país melhor. Então, se isso não for suficiente para que você queira fazer ciência, então vá fazer outra coisa que realmente não é a sua área.